novamente. Só para me apresentar para quem não me conhece, né? Meu nome é Fábio. Pela graça de Deus, né? Sempre digo isso, pela graça de Deus, não pelos meus méritos, né? Estou à frente do grupo de oração nesse biênio de 2017-2018. Agora, no final do ano, nós temos eleições para coordenação novamente. Mas aí é um tempo de graça que Deus reserva. Estou na renovação carismática aqui na cidade, e graças a Deus desde que ela iniciou. Então, sempre caminhando, né, trabalhando na pregação, na música e naquilo que Deus também coloca para a gente. Meus irmãos, eu quero convidar vocês para nós pegarmos uma passagem bíblica, livro do Deuteronômio, capítulo 34. É o quinto livro da Bíblia. Livro do Deuteronômio, capítulo 34, dos versículos 1 ao versículo 12. Nós não vamos meditar todo ele, porque ficaria muito comprido, mas nós vamos comentar um pouco do contexto histórico disso aqui também. Bíblia Ave Maria, página 253. O título é Morte de Moisés. Subiu Moisés das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cimo do Fasga, de fronte de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Galade até Dan, todo o Neftali, a terra de Efraim e de Manassés, todo o território de Judá até o mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo, o Negebe, a planície do Jordão, o vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Segor. O Senhor disse-lhe: eis a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dar à sua posteridade. Viste-a com os teus olhos, mas não entrarás nela. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como o Senhor decidira. E ele o enterrou no vale da terra de Moabe, de fronte de Bet-Fogor, e ninguém jamais soube o lugar do seu sepulcro. Moisés tinha 120 anos no momento de sua morte. Sua vista não se tinha enfraquecido e o seu vigor não se tinha abalado. Os israelitas choraram durante 30 dias nas planícies de Moabe, e passado esse tempo, acabaram-se os dias de pranto consagrados ao luto por Moisés. Josué, filho de Num, ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as suas mãos. Os israelitas obedeceram-lhe, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Não se levantou mais em Israel profeta comparável a Moisés, com quem o Senhor conversava face a face. Ninguém o igualou, quanto a todos os sinais e prodígios que o Senhor o mandou fazer na terra do Egito, diante do faraó, de seus servos e de sua terra. Nem quanto a todos os feitos e as terríveis ações que ele operou sob os olhos de todo o Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem que é o último texto que nós temos no livro chamado Pentateuco da Bíblia. A Bíblia, o termo Bíblia, né, ela significa biblos, ou seja, biblioteca, ou seja, uma coletânea de livros, né? Nós temos 73 livros, né, nesse manual aqui, por isso que se chama Bíblia, biblioteca. E os livros, a Bíblia ela é dividida primeiramente em duas grandes partes, que é o Antigo Testamento, 46 livros, e o Novo Testamento, 27 livros. E existe uma outra subdivisão dos livros, existem os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, que é a parte
as cartas pastorais, né, as cartas de São Pedro, de São Paulo e dos demais apóstolos, o Apocalipse no Novo Testamento. No Antigo Testamento existem os livros, o Pentateuco, né, que vem de Penta, que significa cinco primeiros livros. Aí os livros históricos, temos os livros sapiensais, os livros dos profetas maiores, os profetas menores. Então essa parte aqui que nós estamos vendo é o último texto desse grupo de 5 livros chamado livro do Pentateuco. E aqui o Pentateuco, a base do Pentateuco que nós temos, ele fala sobre a questão da lei, desde a criação até a entrada definitiva, quase definitiva, do povo de Israel na terra prometida. Mas é uma passagem interessante isso, porque o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui os últimos momentos de Moisés. E tem uma passagem ali que é interessante, e hoje vamos falar um pouco sobre Moisés, porque a Bíblia nos fala e nos dá essa informação aqui no versículo 7, né, do capítulo 34, que Moisés tinha 120 anos quando morreu. 120 anos, alcançou uma longevidade grande, né? Moisés, e a vida de Moisés, ela foi muito diferente. Ela teve 3 fases de aproximadamente 40 anos cada fase, muito diferente uma da outra. Porque Moisés, quando Moisés nasceu, os hebreus, eles tinham se tornado muito numerosos no Egito, eles eram escravos, e o faraó mandou matar todos os meninos hebreus, todas as crianças do sexo masculino. E a mãe de Moisés, chamada Joquebede, para salvar Moisés, o que ela fez? É uma história que muita gente conhece. Ela pegou Moisés, colocou num cesto e colocou no rio Nilo. E a irmã de Moisés, chamada Miriam, que é a tradução mesmo que Maria no português, né, no hebraico, Miriam, para nós é Maria. A irmã de Moisés, Miriam, ela foi acompanhando na margem do rio, acompanhando aquele cesto com a criança, né, até que esse cesto entrou dentro das terras que pertenciam ao faraó e à família real egípcia. E a irmã do faraó, os egípcios, eles acreditavam que o rio Nilo, para eles, que é o grande rio que tem no Egito, eles acreditavam que o rio Nilo era um deus. E quando a irmã do faraó, ela não tinha filhos, quando ela vê aquele cesto chegando até ela, ela acredita que aquilo possa ser uma oferenda que era como se fosse um presente, entre aspas, do deus Nilo, né, que não é Deus, para ela. E ela pega aquele cesto com o menino e leva e recolhe Moisés. E Moisés, ele vai ser criado, os seus 40 primeiros anos de vida, ele vai ser criado na corte do faraó, né? Ou seja, ele era visto como sobrinho do faraó Sete, e depois primo do faraó Ramsés II, que foi quando Moisés se dirigiu para pedir que o povo libertasse. Então Moisés cresceu ali numa vida de luxo, Quando Moisés descobriu as suas origens hebraicas, o que Moisés vai fazer? Moisés, quando descobre que ele é hebreu, ele vendo todo o sofrimento que os hebreus passavam na terra do Egito, Moisés, ele vai pegar e ele vai matar um egípcio para defender um hebreu. E isso faz com que Moisés se fuja do Egito, porque quem matava um egípcio geralmente era condenado à morte, ainda mais quando a identidade, a origem de Moisés estava se revelando. E Moisés, ele foge do Egito até a chamada terra de Midian, ou de Madian, depende da tradução da Bíblia. E lá ele vai acabar vivendo uma vida de pastor. Ele acaba se tornando pastor, acaba conhecendo um chefe de um povo que vivia no deserto, chamado Jetro. Ele acaba se casando com a filha mais velha de Jetro, chamada Zípora ou Séfora, também depende da tradução que você pega. E Moisés passou os próximos 40 anos dele vivendo como pastor, constituiu família, teve filhos.
até que Deus resolve chamá-lo. Quando Deus chamou Moisés? Quando Moisés tinha 80 anos. Quando Moisés tinha 80 anos. E aqui, meus irmãos, eu quero comentar algo com vocês, porque quando Deus nos chama, Deus ele nos chama para que nós possamos segui-lo no momento em que a gente talvez menos espere. Menos espere. Quando que Deus chamou, por exemplo, Samuel, que nós acompanhamos agora nas leituras, logo que entrou o tempo comum, que passou a festa da Epifania, a festa de Reis, dia 6 de janeiro, que entrou agora o tempo comum na liturgia da igreja. O que nós vínhamos escutando muito? A história de Samuel, o último juiz de Israel, que escolheu Saul e Davi como primeiro rei de Israel. O que nós ouvimos muito nas leituras, ouvimos 2 vezes, inclusive quem acompanha a liturgia diária, a história do chamado de Samuel. Samuel pequeno, entregue ao sacerdote Eli para o serviço do templo, e Deus chama ele ainda quando ele era uma criança. Nós vemos Abraão, quando tinha 75 anos, que Deus pede para Abraão: olhe, sai da tua terra e vai até a terra que o Senhor teu Deus te mostra. Nós estamos vendo hoje Moisés, que com 80 anos, o Senhor aparece para ele na sarça, num pedaço, no mato, numa árvore pequenininha, uma sarça ardente, ou seja, uma sarça que queimava, mas não se consumia pelo fogo. E Moisés ficou curioso e foi ver aquilo, e Deus diz para ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. E ali Moisés começa a conversar com Deus, e Deus revela para Moisés qual era a missão que Moisés teria. E gente, Moisés se você for acompanhar essa passagem, quiser acompanhar, se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 3, se você quiser conferir na sua Bíblia em casa, quando Moisés dá uma série de desculpas para não seguir o Senhor. E Moisés tinha um problema, que lá em Êxodo 3 fala, Moisés diz assim: Senhor, eu não posso falar para o povo, eu sou um homem com a língua presa. O que significa essa expressão? Moisés era gago. E o que Deus vai dizer? Não, tem teu irmão Araão, que Araão fale por você. O primeiro sumo sacerdote da Bíblia, o primeiro sumo sacerdote da história da salvação, realmente que Deus coloca na palavra de Deus. Então Moisés começa a ter uma série de desculpas, e a gente pode imaginar isso. Eu não sei, mas o que uma pessoa, talvez a gente chegue nessa idade, não chegue, mas muitas vezes, o que uma pessoa de 80 anos espera muitas vezes daquilo que vem pela frente na sua vida? A gente sabe hoje em dia que se viver 80 e poucos anos, 90, 100 anos hoje, é uma bênção muito grande, é uma longevidade muito grande. Moisés com 80 anos lá, já velhinho, Deus chega para ele e chama ele dizendo: olhe, você vai até onde? Você vai até a terra do Egito, você vai lá falar para o faraó, que era primo dele, primo de criação, que é Ramsés II, e vai dizer: liberta o meu povo. Olha o tamanho da encrenca para Moisés. Moisés não queria de jeito nenhum, e Moisés acaba cedendo ao pedido de Deus. Meus irmãos, muitas vezes quando Deus nos chama no momento talvez que a gente menos espere. É o chamado de Deus para a gente muitas vezes vem assim, porque muitas vezes quando Deus nos chama para a gente participar da igreja, a gente sempre tem uma desculpa. Que desculpa que é? Eu não posso,
Eu não posso porque, eu não posso participar da igreja, porque agora estou estudando. Pede para Deus passar no vestibular. Depois que passa no vestibular, abandona a igreja. Vai entender isso, né? Alguém que tem na cabeça. Ou seja, agora eu não posso porque eu estou estudando. Agora eu não posso porque eu estou trabalhando. Agora eu não posso porque nasceu meu filho. Agora eu não posso porque minha mãe está doente. E você não vai poder até quando? Deus nos chama num momento em que nós menos esperamos. Eu confesso para vocês, não que seja um exemplo, só para exemplificar com a questão da minha vida, mas não assim não como um testemunho, não, mas como algo realmente que o Senhor coloca. Eu tenho 3 crianças, graças a Deus, 3 crianças muito abençoadas. O menino mais novo nasceu agora, nesse período da minha coordenação, praticamente no período da coordenação. E eu coordeno, além de coordenar o grupo, eu coordeno também a diocese no Ministério de Música e Artes, que é a diocese de Guarapuava, dentro da Renovação Carismática. O Senhor nos chama, a gente, muitas vezes, num momento em que a gente possa dizer assim, não. Mas isso que eu quero falar para vocês, claro, não me julgo perfeito de forma nenhuma, mas que eu quero comentar para vocês é isso: até quando que a gente vai ficar inventando desculpa para a gente não seguir aquilo que Deus tem para nós? Até quando? Deus, Ele nos chama, eu não sei. Talvez você sinta no teu coração quando você vem na igreja, quando você participa de um retiro. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já participaram de retiro. Quando você vem no grupo de oração, talvez você sinta um impulso: olha, eu posso fazer alguma coisa, porque Deus realmente nos chama a todos. Mas, meu irmão, até quando que nós vamos ficar dando desculpa? Eu vejo aqui casais, mulheres com crianças pequenas que trazem as crianças para a igreja e estão de parabéns por isso. Que tem gente que de vez em quando não vem para a igreja porque tem a criança, como se a criança fosse um empecilho para você vir na igreja. E até quando que a gente vai dando desculpa? Agora eu não posso, eu não posso porque eu tenho que, bem no dia da reunião que eu vou ter lá de oração, ou da reunião que eu vou ter dentro de uma pastoral, dentro de um movimento, eles resolveram marcar uns treinos lá de jogar bola. E aí você prefere jogar bola. Não que é errado jogar bola, não é errado jogar bola, mas qual que é a tua prioridade? Qual que é a tua prioridade? Qual tem sido a nossa prioridade? Muitas vezes nós estamos deixando Deus de lado, ou tentando deixar Deus de lado. Meus irmãos, muita atenção a isso. E aí, continuando um pouquinho dentro da história de Moisés, o versículo 7, ele diz assim: que Moisés tinha 120 anos quando morreu, ou seja, os últimos 40 anos ele passou liderando o povo até a entrada na terra prometida. E diz lá que sua vista nunca se tinha enfraquecido e o seu vigor não se tinha abalado, ou seja, ele permaneceu forte, vigoroso até o final da vida. E todas as promessas que Deus fez para Moisés, todas as promessas que Deus fez para Moisés, Deus realizou, Deus cumpriu. Nós saberíamos da história de Moisés, de toda essa história bíblica desse grande profeta, o segundo maior profeta do Antigo Testamento. O maior é João Batista, o próprio Jesus diz isso. Mas o segundo maior profeta do Antigo Testamento, nós saberíamos da história dele se ele tivesse negado o plano de Deus? Nem saberíamos. Assim como existem tantos anônimos na história, ele seria mais um anônimo. Meu irmão, Deus tem um plano para você, e eu vou dizer para você isso,
que o plano que Deus tem para você não é pequeno, porque Deus não tem plano pequeno para ninguém. Deus tem plano, e um plano grande para você. E até quando que a gente vai tentar fugir dos planos de Deus dentro da minha vida, dentro daquilo que o Senhor tem colocado? Até quando nós vamos virar as costas para Deus? Até quando nós vamos virar as costas para o Senhor e não vamos seguir aquilo que Deus quer para nós? Que nós possamos tomar uma decisão acertada essa noite, que não passe para amanhã, que não passe para esse ano, porque todo ano a gente pensa assim: ah não, esse ano eu faço um monte de propósito, e quando chega lá, né, quando chega lá no final de janeiro, a gente já desistiu de quase todos, né? Que a gente possa realmente fazer um propósito, e eu falo para vocês que qual é esse propósito? Tenta descobrir o que Deus quer para você, tenta descobrir o que Deus tem para a tua vida, e acredite, meu irmão, que os planos de Deus para você são melhores e são maiores do que os planos que você mesmo tem para a tua vida. Os planos de Deus para você são maiores e são melhores do que o que você mesmo tem para a tua vida. O Senhor veio para nos dar vida, vida em abundância. Isso em todos os sentidos. No sentido físico, no sentido espiritual, no sentido familiar, em todos os sentidos. Feche teus olhos, meu irmão, um pouquinho.